Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Olá, boa noite para você. A gente agora faz uma conexão ao vivo com Brasília, porque mesmo em meio aos fortes bombardeios, a Embaixada do Brasil em Kiev, que é a capital da Ucrânia, continua atendendo brasileiros que estão na cidade. A repórter Mônica Vieira está em Brasília e tem mais informações ao vivo para a gente. Mônica, boa noite. Explique para a gente, então, como está sendo o funcionamento da Embaixada por lá. Olá, Milena, boa noite a você e a todos que nos acompanham. Segundo Itamaraty, parte da equipe aí da embaixada está em Kiev trabalhando de forma remota, isso aí para poder prestar assistência aos brasileiros. E parte foi deslocada para a cidade de Lviv. Isso porque está havendo um trânsito de pessoas ali no local e nesse trânsito eles estão prestando assistência a esses brasileiros porque eles estão saindo do cenário de guerra e indo ali para a fronteira com a Polônia. Hoje, aqui no Brasil, a embaixada ucraniana, eles falaram aí, eles comemoraram a respeito do voto favorável que o Brasil deu contra a Rússia na sessão extraordinária que aconteceu hoje na ONU. Eles comemoraram e também teve manifestação na porta da embaixada ucraniana aqui no Distrito Federal. Vamos ver na reportagem. Segurando bandeiras e cartazes, ucranianos que moram em Brasília pediam um cessar-fogo russo e a retirada das forças militares da Ucrânia. Apesar da Rússia ser uma superpotência mundial, este economista ucraniano disse que o país vai resistir, principalmente por causa do apoio de outros países do mundo, inclusive do Brasil. Eu, como ucraniano, sou grato a qualquer tipo de apoio, né, que outros países estão fornecendo para o nosso país. E realmente eu acho que dá para fazer mais ainda. Mas acho que todo mundo já percebeu, né, que se continuar apoio para a Ucrânia vai resistir e isso um dia a Rússia vai ter que parar. Durante uma entrevista para a imprensa, o encarregado de negócios da Embaixada da Ucrânia comemorou o voto do Brasil contra a Rússia durante a reunião emergencial da Organização das Nações Unidas. Anatoly Tkach também pediu ao governo brasileiro que corte relações comerciais com a Rússia ou que pelo menos empresas brasileiras deixem de oferecer serviços ao país. Nós gostaríamos uma maior pressão sobre a Rússia. Nós apelamos de cortar todos os laços comerciais com a Rússia para pressionar. Ok, 10 segundos. E o encarregado de negócios ucraniano também agradeceu ao governo brasileiro por abrir portas para os refugiados ucranianos. São Paulo e também o Paraná, eles já se movimentam ali para poder proporcionar emprego e também moradia a essas pessoas. Mônica Vieira, de Brasília, para o Rede TV News. Bom, agora nós vamos aos números atualizados da Covid-19 no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. Já passam de 26.668.000 pessoas recuperadas da doença, cerca de 1.524.000 continuam em acompanhamento e desde o início da pandemia, mais de 650.000 pessoas morreram de Covid-19 no país. O governo de Pernambuco liberou a realização de eventos sociais e esportivos com até 3.000 pessoas em locais abertos. No caso de ambientes fechados, o limite de ocupação é de 1.500 pessoas ou 70% da capacidade. Nos bares e restaurantes, a ocupação máxima é de 80%. A apresentação do passaporte vacinal é obrigatória em eventos com público a partir de 500 pessoas. As buscas pelos desaparecidos durante a chuva em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, entraram no 16º dia. Hoje, os bombeiros tiveram que retomar os trabalhos no Morro da Oficina. As buscas no Morro da Oficina, no Alto da Serra, já haviam sido encerradas. Mas o exame de DNA no corpo identificado como de Lucas da Silva, de 20 anos, deu negativo e o trabalho foi retomado na região. Os bombeiros também procuram por Wallace Reis, de 22 anos, no bairro Chácara Flora, onde ontem o corpo da mãe dele foi encontrado. Outras 3 pessoas ainda estão desaparecidas.
Entre elas, o menino Pedro, de 8 anos, que estava em um dos ônibus que afundaram no rio Quitandinha. A maior tragédia da cidade no último dia 15 já deixou 232 mortos. Mais de 870 pessoas estão em abrigos espalhados pela cidade. Bom, essa chuva realmente causou uma grande catástrofe em vários pontos do país. Será que ela continua a cair nos próximos dias? Vamos conferir então agora com a previsão do tempo de Igor Silveira. Olá, boa noite. Olha, faltam 18 dias para o fim do verão e o que a gente pode esperar é tempo quente e chuva entre a tarde e a noite em praticamente todo o Brasil. Tudo isso por causa da quantidade de umidade que está espalhada pelo país. No sul, o céu fica com poucas nuvens nesta área do Rio Grande do Sul. Já no Paraná e em Santa Catarina, o tempo fica carregado e ainda chove forte nos dois estados, como a gente vê aqui no mapa. E depois de tanta chuva, os mineiros finalmente terão um tempo firme e ensolarado. No Espírito Santo, o sol aparece e chove no período da tarde. Em São Paulo, dia quente pela manhã, mas à tarde chove em pontos isolados. Aquela típica chuva de verão. A máxima pode chegar aos 34 graus. No Rio, o sol está garantido, esquenta e os termômetros alcançam os 39 graus. Então, atenção para a baixa umidade relativa do ar. Beba bastante água. No Nordeste, o sol até aparece, esquenta, mas chove em praticamente todo o litoral. Na região Norte, a quinta-feira vai ser com céu carregado e com chuva. Em Manaus, a máxima amanhã pode chegar aos 31 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. A quarta-feira de cinzas, hoje, marca o início da Quaresma, período em que os católicos se preparam para a Páscoa. Hoje também foi lançada a campanha da Fraternidade deste ano. Muitos fiéis se reuniram em oração para celebrar o início da Quaresma na igreja de São Judas Tadeu, em Belo Horizonte. Os 40 dias que antecedem a Páscoa são de reflexão e renúncia para os católicos, período de lembrar o sofrimento de Jesus. Os sinos ficam em silêncio. Nos altares, as imagens são retiradas ou cobertas com panos roxos. O Cristo crucificado só será visto outra vez na Semana Santa. No fim da missa, os fiéis receberam a bênção de cinzas marcadas na testa. O ritual, de acordo com a Igreja Católica, é o momento em que os fiéis olham para si mesmos e reconhecem seus limites e pecados. A quarta-feira de cinzas marca também o lançamento da campanha da Fraternidade. Neste ano, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil escolheu como tema a relação entre fraternidade e educação. Um entregador de 20 anos foi encontrado morto perto da moto dele, em uma das principais avenidas de Belo Horizonte. Yuri Gomes da Silva chegou a bater contra um poste. De início, parecia se tratar de um acidente, mas o corpo tinha uma marca de tiro nas costas. De acordo com a Polícia Militar, a suspeita é de que o jovem tenha percorrido um longo trajeto baleado. Ele estava a poucos metros de uma unidade de saúde. A vítima não tinha passagem pela polícia e trabalhava em uma lanchonete. Em Salvador, 2 suspeitos morreram e 7 foram presos durante uma operação contra homicídios e tráfico de drogas. Segundo a polícia, os 2 homens foram baleados porque reagiram à prisão e entraram em confronto com os agentes. Diversas munições e um fuzil foram apreendidos. Mais de 200 policiais participaram dessa operação, batizada de Borderline. E um idoso de 85 anos foi espancado por um vizinho na garagem de um condomínio em Além Paraíba, no interior de Minas Gerais. As imagens mostram o aposentado levando um chute na barriga, outro na cabeça, um soco e uma cotovelada no rosto. O homem quase cai. Na sequência, a vítima é atingida por uma voadora. O idoso ficou com o rosto todo machucado. O agressor, Paulo Vitor, de 22 anos, que já tem passagem pela polícia, está foragido. Testemunhas disseram que ele é usuário de drogas e tentou assaltar o aposentado. No Paraná, um homem com uma criança no colo assaltou uma padaria. O vídeo mostra ele entrando no local. O criminoso finge mexer na bolsa.
Em seguida, saca a arma, anuncia o assalto e pede o dinheiro do caixa. Antes de ir embora, o homem ainda pega um isqueiro e um maço de cigarros. Por fim, manda todos para o fundo da padaria e deixa o local. Na rodovia Ayrton Senna, região de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, um acidente envolvendo 4 veículos. Um motociclista bate na traseira de um carro e é lançado no asfalto. O veículo atinge um caminhão. O piloto e a moto vão parar no canteiro da estrada. Um outro motoqueiro que vinha logo atrás perde o controle e também cai. A mulher que dirigia o carro morreu. O passageiro e o motociclista estão hospitalizados. E no encerramento do Rede TV News de hoje, nós vamos mostrar imagens de prédios e monumentos pelo mundo iluminados com as cores da bandeira ucraniana, uma forma de demonstrar apoio ao país europeu. Uma ótima noite para você. Mais notícias sobre a guerra na Ucrânia você confere ainda hoje no Rede TV News. Continue na Rede TV. Assista agora ao programa Super Pop com Luciana Gimenez. Boa noite para você.